Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu amo o Senhor. A vossa lei, vossa vossa lei, a vossa lei, vossa palavra. como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. O que nós cantamos no Salmo de meditação, que é o Salmo 118, um salmo que fala da palavra de Deus, é o que nós celebramos toda vez que viemos aqui à missa para rezar, para celebrar a presença de Deus entre nós. E essa primeira parte da missa, chamada de liturgia da palavra, aos domingos nós escutamos 4 leituras, como acabamos de ouvir agora. E elas trazem um tema. Elas querem nos ajudar a refletir sobre algum assunto importante da nossa vida de fé. Hoje, o tema é esse: tesouro. Qual é o seu tesouro? Ou seja, por quem você dá a vida? Por quem você é capaz de trocar tudo? Por que projeto? Por que causa? Por que pessoa? Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? A reflexão começa na primeira leitura, que eu convido você a tomar comigo aí no seu folheto, número 7 do folheto. É do primeiro livro dos Reis, um livro do Antigo Testamento. Para você entender primeiro o texto, vamos partilhar o contexto. Davi foi considerado o maior rei do Antigo Testamento, o grande rei de Israel, do povo de Deus. Davi morreu e no seu lugar assumiu o trono seu filho, Salomão. Salomão era muito novo, muito jovem. Então a primeira coisa que Salomão faz, porque ele se sente incapaz diante da grandeza do pai dele, diante da eficácia e eficiência que o reinado do pai dele teve, a primeira coisa que Salomão faz é ir até Gabaon, que era uma cidade onde tinha sido construído um local de adoração a Javé. Então é para lá a primeira atitude de Salomão. E aí você acompanha no texto, olha lá: em Gabaon o Senhor apareceu a Salomão. Como? Em sonhos. E o que disse? Pede o que desejas e eu te darei. Diante dessa atitude de Salomão, de ir até o local de adoração e em primeiro lugar se colocar diante de Deus e pedir a força de Deus para o seu governo, o coração de Deus se alegrou. Então aparece em sonhos a Salomão e fala para ele: pede o que desejas e eu te darei. Aqui nós já temos uma primeira palavra forte: pede o que desejas. Perceba que Deus não falou para Salomão assim: pede o que precisas. Não, pede o que desejas. Qual que é a diferença entre precisar e desejar? Precisar está na linha daquilo que eu necessito. Desejar está na linha daquilo que preenche o meu coração e a minha vida.
As mudanças da vida da gente devem ser feitas não porque a gente precisa, mas porque a gente deseja. Qual que é a diferença? Se eu faço uma mudança porque eu preciso, o dia que eu não precisar mais, eu volto atrás. Essa mudança tem prazo de validade, ela está condicionada a algo do meu momento presente. Se eu faço uma mudança porque eu desejo, não tem volta atrás, aquilo que compõe a minha vida. Várias vezes quando eu estou conversando com uma pessoa na confissão ou no aconselhamento, que depois de a gente conversar sobre o problema da vida dela e mostrar para ela, ajudá-la a perceber saídas, soluções, eu pergunto para ela assim: e agora? O que você quer fazer? Ela me diz assim: Padre Nelson, eu entendi que eu preciso... não está bom ainda. Eu entendi que eu preciso parar de beber, que eu preciso parar disso. Precisa? Muda essa frase, diz assim: eu desejo parar. Eu não preciso só pela força das circunstâncias, porque vai me fazer mal. Eu desejo porque esse vício, ele acarreta para a minha vida situações de fragilidade emocional, saúde, de vida financeira. Então ele não faz parte da minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. Eu desejo sair disso. Não é só porque eu preciso, levado pela doença, ou porque o médico disse que eu não posso beber mais, ou porque não é por uma voz de fora a necessidade, é por uma voz de dentro, meu desejo. Tudo que é preciso vem de fora, tudo que é desejo vem de dentro. Então Deus pergunta para Salomão: pede o que desejas, não o que você precisa para governar, mas o que você deseja, ou seja, o que vem do fundo do seu coração. E eis que Salomão responde assim: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi meu pai, mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo, tão numeroso que não pode se contar. Agora vem o pedido: dá pois ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar esse teu povo? Veja o que é o desejo do coração de Salomão: que eu tenha um coração compreensivo. O que é um coração compreensivo? É um coração capaz de compreender o povo de Israel, para quem ele iria governar. Quem dera que todo político brasileiro, no nível municipal, estadual e federal, sobretudo aqueles que dizem acreditar muito em Deus, quem dera que todo político pedisse a Deus um coração compreensivo e tivesse um coração compreensivo. Não haveria corrupção, não haveria desonestidade, não haveria legislação e interesse próprio. Porque quem tem o coração compreensivo escuta a necessidade do outro. Quem tem um coração compreensivo compreende as dores do outro. Quem tem um coração compreensivo compreende as fraquezas do outro. Quem dera que todo marido tivesse um coração compreensivo com a sua mulher. Quem dera que toda esposa tivesse um coração compreensivo com seu marido. Esse casamento não acabaria nunca, só no dia da morte. Porque o amor se sustenta pela capacidade de compreender e de escutar o outro. E o que é que mata o casamento? É justamente quando eu começo a escutar a mim mesmo e não ao outro. Minhas vontades, meus interesses, meus desejos. Aí acabou o amor, porque o amor é dar-se, não é voltar para mim mesmo. Então olha como é que o pedido de Salomão foi um pedido assim, fundamental para que ele pudesse governar bem. Dá-me um coração compreensivo, dá-me um coração capaz de escutar os clamores, as necessidades do meu povo.
que aliás deve ser a nossa prece também a Deus a cada dia: Senhor, me dê um coração compreensivo. Se você é chefe no seu trabalho, tem algum cargo de supervisor, gerente, diretor, diretora, peça um coração compreensivo para você escutar as pessoas que trabalham com você, os colaboradores lá da sua empresa, da sua firma. O texto continua com Deus agradando-se do pedido de Salomão, e disse então a ele: já que pediste esses dons, que dons? Um coração compreensivo, e não pedistes para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, eu vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve antes de ti. Deus sintetiza o pedido de Salomão nessa palavra: sabedoria. Como você, Salomão, não pediu dinheiro, riquezas, vitória sobre os inimigos, mas pediu sabedoria, quer dizer, um coração compreensivo, eu vou te tornar o homem mais sábio. E quem tem sabedoria vai saber governar muito bem a sua vida. A palavra sabedoria vem do latim sapere, que é ter sabor, que é dar sabor. E o que é sabor? Tempero. Uma comida temperada é uma comida bem equilibrada, nem de mais nem de menos. Daí vem o dom da temperança, do equilíbrio. Então, ter sabedoria é ser uma pessoa equilibrada. Sabedoria é diferente de conhecimento, de informação. Conhecimento a gente adquire na faculdade, na escola, nos livros, na internet. Informação, conhecimento. Sabedoria não, pode até ser, mas não é o lugar exclusivo. E nós vamos ter muitas pessoas que têm muitas informações e não têm sabedoria, porque sabedoria é a capacidade de eu aplicar aquela informação que eu recebi para o bem-estar das pessoas que estão comigo, das minhas relações, da minha convivência, do meu meio. Isso não é fácil. Às vezes na minha cabeça tem muita informação, eu conheço muitas coisas, mas eu não sei usar esse conhecimento para fazer o bem. Eu não coloco esse conhecimento a serviço das minhas relações. Então nós vamos ter pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm sabedoria nenhuma. Por exemplo, uma pessoa que é professora universitária, ou um professor de ensino médio, ou outro, ou alguém que tem mestrado, doutorado, mas que na vida é uma pessoa grossa, mal educada, indelicada, mentirosa, ou seja, tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria nenhuma. Entendeu a diferença? Não adianta eu ter muita sabedoria, escrever livros, dar palestra, se na minha maneira de conviver com as pessoas eu não sei amar, não sei compreender, não sei acolher. Isso é sabedoria. O ideal é que a gente tivesse as duas coisas: muito conhecimento e muita sabedoria. Mas no mundo nós vamos encontrar pessoas que têm muito conhecimento, e o conhecimento, ao invés de levar para a sabedoria, deixou a pessoa mais soberba, mais orgulhosa, mais cheia de si. Então acabou a sabedoria. Porque quanto mais sábio eu sou, mais humilde eu sou. Então aquela pessoa que estuda e se sente maior do que as outras para pisar, não tem sabedoria nenhuma, só tem conhecimento. O que Salomão pede é: me dê sabedoria, me dê um coração para escutar. Olha, gente, esse deve ser o nosso pedido a cada manhã. Você acordou, antes de sair da sua cama: Senhor, me dê sabedoria para esse dia que eu vou viver. Sabedoria para lidar com meus funcionários, sabedoria para lidar aqui no meu casamento, com a minha mãe, com meu pai, lá na escola com meus colegas. Me dê sabedoria.
para eu aplicar as informações, o conhecimento que eu tenho em atitudes de bem viver, de respeito, de saber viver bem esse dia. Me dá sabedoria para eu viver o meu namoro nesse dia. Me dá sabedoria, Senhor. É o maior pedido que cada pessoa pode fazer a Deus, é esse de Salomão. Com sabedoria você vai governar a sua vida afetiva. Com sabedoria você vai governar a sua vida econômica, financeira. Com sabedoria você vai governar a sua vida profissional. Se você tiver sabedoria, você vai abrir caminhos para todas as áreas da sua vida. Agora, se não tiver sabedoria, perde dinheiro, se dá mal na sua profissão, se dá mal na vida afetiva, amorosa, porque não tem sabedoria. Os namoros não dão certo, os casamentos não dão certo, não tem sabedoria. Esse precisa ser o nosso pedido, esse é o nosso tesouro. Quanto mais sabedoria. Quem é a fonte da sabedoria? Deus. Se a sabedoria não está nos livros, a sabedoria está em Deus. Quanto mais Deus eu tenho, quanto mais intimidade com Deus eu tenho, mais sabedoria eu tenho que ter. Não estou falando de vir à igreja, porque eu posso vir à igreja e não ter Deus, celebrar apenas ritos. Estou falando de ter Deus, é diferente. Porque nós vamos encontrar pessoas que estão lotando os bancos da igreja e não mudam nada, não tem sabedoria nenhuma, que estão vindo às missas todo domingo, mas saem daqui do mesmo jeito que entraram, não tem sabedoria nenhuma. Mas quanto mais eu experimento Deus na minha vida, mais sábio eu me torno. Isso diz da minha fé. A segunda leitura é da carta de Paulo aos Romanos, e tem uma frase que eu gostaria que vocês lessem comigo. É a primeira frase aí no versículo 28. A segunda leitura está no número 9. Leia comigo, quem já encontrou, número 9. Essa frase você precisa decorar, guardar no coração. Só o primeiro versículo. Lê comigo. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Você percebe a profundidade dessas palavras? Sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, você já deve ter visto uma frase dos esotéricos dizendo: o universo conspira a meu favor. Um católico jamais vai dizer essa frase. A gente vai dizer assim: tudo contribui para o bem de quem ama a Deus. Não é o universo que vai me dar isso, não são os astros que vão, não, é Deus que criou inclusive o universo e os astros. Então tudo concorre para o bem. Ou seja, se eu estou no caminho de Deus, tudo concorre para o meu crescimento. Aí vem você e pergunta assim para o Padre Nelson: Padre, a doença também contribui para o meu crescimento? Padre, ficar assustado com meus exames também contribui para o meu crescimento? Padre, a morte de uma pessoa que eu amo também contribui para o meu crescimento? Padre, uma crise financeira também, como é que tudo concorre? Concorre. Porque Deus não tira da frente da nossa vida os problemas. Religião não é para a gente exorcizar os problemas. Você não vem à missa para não ter problema, você vem à missa para ter força para enfrentar os problemas. Então veja, para quem está no caminho de Deus, até os problemas concorrem para o meu bem. Por quê? Porque eles me amadurecem como pessoa, eles me ensinam a ser uma pessoa melhor, a não desesperar diante das situações dolorosas, a ter mais esperança, a confiar mais em Deus. Isso é muito bom.
E se você olhar bem para a sua vida, olhar para trás, desde o dia que você nasceu até hoje, eu garanto para você que os momentos que você mais cresceu na sua vida não foram os momentos de vitória, de alegria, de glória. Não. Os momentos que você mais cresceu foram momentos que você fracassou, que você perdeu, que você sofreu derrotas, que você sofreu. Foi ali que você cresceu. Sabe por quê? Simples. Porque na hora da vitória a gente relaxa. Na hora que a gente ganha, na hora que está tudo bem, a gente relaxa. Agora na hora que está tudo mal, aí que você concentra as suas forças todas, aí que você procura aqui eu cresço, no relaxamento eu não cresço. Então é nas horas difíceis que eu aprendo, não são nas horas boas. Por isso tudo concorre para o bem. Ou seja, se eu tenho sabedoria, vamos ligar com a primeira leitura. Se eu tenho sabedoria, eu não vou enxergar os problemas como obstáculos, mas como degraus que me levam a subir e a crescer. Guarde isso. Quem tem sabedoria não enxerga problema como impedimento, enxerga problema como chance de aprendizado. Agora, se a pessoa é fraca, não tem Deus na vida, qualquer probleminha derruba. Mas também é uma fé muito fraca. Aí porque eu tenho um problema, eu desisto de viver. Porque eu tenho um problema, eu não vou à missa mais. Porque eu tenho um problema, eu não vou rezar mais. Porque eu tenho um problema, eu não vou sair de casa mais. Ou seja, os problemas são pedra de tropeço para mim. Os problemas me impedem de viver, paralisa a minha vida. Falta sabedoria nessa pessoa. Agora que ela tem que buscar mais a Deus, agora que ela tem que rezar mais, não, afasta. Agora que ela precisa mais dos outros, não, afasta dos amigos, das pessoas conhecidas. Cadê a sabedoria, gente? Não tem nenhuma. Tudo concorre para o bem. Você não tem direito de, depois dessa explicação, nunca mais falar que o universo vai conspirar a seu favor. Jamais. Da sua boca não. Você vai dizer: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se essa coisa aconteceu bem para mim, é porque concorreu para o meu bem, porque eu amo a Deus. Não tem universo nenhum conspirando para mim, não. Tem Deus me amando, me abençoando, me protegendo, me cuidando. E o Evangelho, quando Jesus conta 3 parábolas sobre o reino dos céus. 3 parábolas. As 2 primeiras se parecem, são similares. Acompanha comigo lá no seu folheto, no número 10. Aí do seu folheto, olha: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra esse tesouro, mas esse campo não é dele, esse terreno não é dele. O que ele faz? Ele mantém esse tesouro escondido. E olha a palavrinha: cheio de alegria. O que ele faz? Ele vai, vende todos os seus bens, compra aquele campo. Por quê? Porque ele comprando aquele campo, ele vai ter o tesouro. Por que ele vendeu tudo? Porque aquele tesouro é muito maior do que tudo que ele tinha até então. Ou seja, ele relativiza tudo em função do tesouro encontrado, e faz isso com alegria. A segunda é um comprador que procura pérolas preciosas. Quando ele encontra uma pérola de grande valor, o que ele faz? A mesma coisa. Volta, vende todos os seus bens. Não são alguns bens, não, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Por quê? Porque aquela pérola que ele tem é muito maior do que tudo que ele tinha até então. Ou seja, ele está trocando o menor pelo maior, o pequeno pelo grande.
Então ele pode relativizar. Veja que nós temos alguns traços importantes aqui. Primeiro, a renúncia. Encontrou o tesouro, seja a pérola, seja o tesouro no campo, ele renuncia a tudo, abre mão. Segundo, ele faz isso com alegria. Terceiro, ele faz isso imediatamente, urgência, não deixa para depois, para o mês que vem, para o final do ano. É agora. Eu descobri, está aqui, eu tenho urgência. O que esse evangelho, essas duas histórias querem dizer? Jesus está dizendo que o reino de Deus é assim, ou seja, a presença de Deus é assim. Como? Quando eu descubro Deus na minha vida como meu tesouro, a minha pérola preciosa, eu sou capaz de voltar a vender tudo que eu tenho para adquirir essa pérola preciosa, porque ele se torna mais importante em minha vida. Ou sendo mais claro ainda para você, desenhando agora, de tanta clareza, quando Deus é o primeiro na minha vida, a minha vida se organiza ao redor dele, então as outras coisas se tornam relativas, acessórias, porque o primeiro é Deus. Onde está o meu tesouro, aí está meu coração. Se meu tesouro é Deus, meu coração vai estar nele. Agora, se meu tesouro não é Deus, é aquele católico que rezar durante a semana, na minha casa, no meu dia a dia. Se oração para mim não é um tesouro, quando eu tiver tempo eu rezo. Aí acorda, nem lembra de Deus, almoça, nem lembra de Deus, vai dormir, nem lembra de Deus, mas lembra de navegar nas redes sociais, lembra de trabalhar, lembra de comer, lembra de passear, lembra um punhado de coisas, mas Deus não. Passa um dia inteiro, nem uma Ave Maria, nem um Pai Nosso, nada de Deus. E a terça-feira, a mesma coisa. E na quarta-feira, a mesma coisa. Ou seja, quando Deus não é o meu tesouro, ele fica fora da minha cesta básica, ele fica fora do meu dia a dia. Quando a palavra lá da primeira leitura, quando precisar, aí eu busco Deus, aí Deus vai ter lugar. Aí eu toco aqui meu seio, estou descobrindo um caroço, será um câncer, agora eu preciso de Deus, então agora eu vou rezar de manhã, porque eu tenho que fazer a biópsia, eu tenho que fazer a mamografia, eu tenho que então agora eu preciso de Deus, então agora eu vou encontrar tempo para Deus. Não deu nada não? Agora eu já posso voltar a minha vida sem Deus outra vez. Entendeu? Ou seja, quem não tem Deus como tesouro, Deus é apenas um quebra-galho, um pronto-socorro, que atende às minhas necessidades, que resolve meus problemas. Eu preciso de Deus, eu não desejo Deus. Depois que eu preciso, fecho, coloco na caixa, vou embora, não quero mais, vou tocar minha vida, não preciso mais. Eu não desejo Deus, eu preciso, porque eu tenho alguma fragilidade, aí eu lembro dele. Agora, quando ele é meu tesouro, para mim a vida de oração, como passar um dia sem rezar? Impossível. Se Deus é meu tesouro, a missa dominical não é obrigação, é prazer, é amor, é alegria, participar com a minha igreja, com a minha comunidade, é bom estar aqui. Agora, se Deus não é o meu tesouro, hoje eu tenho um churrasco, não posso ir. Hoje eu estou viajando, não posso ir. Eu estou de férias, não posso ir. Tem jogo da Copa, eu não posso ir. Ou seja, qualquer coisa toma o lugar da missa. O dia que eu não tiver nada para fazer, um domingo, não tem nada para fazer, então eu vou à missa. Entendeu? Deus não é prioridade para mim.
ele não está na minha programação, ele não está como um compromisso que eu tenho. Não, quando sobrar tempo, se não tiver nada, eu coloco Deus. Ele não é meu tesouro, ele não é minha escolha, ele não é minha prioridade. Então a pergunta para cada um de nós hoje é assim: qual é o lugar de Deus na sua vida hoje? Deus é o seu tesouro ou você apenas precisa de Deus na sua vida? Qual tem sido o lugar de Deus? Qual é o seu tesouro? Para que você tem dado tempo? Não estou perguntando se você acredita em Deus, não, estou perguntando se você segue a Deus, obedece a Deus, dá a Deus o lugar na sua vida. É diferente. Você tem vida de oração? Você se interessa pela leitura da Bíblia? Lê a palavra? Vem à missa todo domingo? É sinal que seu tesouro está em Deus. E a partir dessas orações, está tendo sabedoria para lidar com as pessoas? Porque não é só rezar, é viver bem, é também praticar. Tem acontecido isso? É sinal que Deus é sua prioridade. Agora, se não tem acontecido isso, Deus não é o seu tesouro. Ainda que você diga que acredita nele, acreditar é uma coisa, fazer dele a minha prioridade é outra bem diferente. E Jesus conta uma terceira parábola. Ele fala de pescadores que jogam uma rede no mar e pega peixe bom e peixe estragado, peixe ruim. Esses pescadores sentam-se na praia, recolhem os cestos bons para levar para casa, jogam fora os que não prestam. E ele diz: assim vai acontecer no final dos tempos. Para que Jesus contou essa terceira? Para dizer que na vida vai ter quem coloca Deus como tesouro e quem não coloca Deus como tesouro. O tesouro da pessoa é o trabalho, é o dinheiro, é o lazer, são as viagens, muita coisa. Não Deus. Então Jesus diz: olha, tem peixe bom, tem peixe ruim, estragado. Ele não vai separar lá no mar, ele vai ter tempo, ele tem paciência. Como a história do joio e do trigo do domingo passado. O joio cresce junto com o trigo, não corta logo, deixa crescer. Quando der fruto, nós vamos saber a diferença: o que é trigo que deu fruto, o que é joio que não dá fruto, que é mato, que é erva daninha. Ou seja, Deus tem paciência com os peixes ruins para que eles se tornem peixes bons. Chega uma hora que não tem mais paciência, chega uma hora que é hora da decisão, da escolha. Ou seja, Deus tem paciência com quem não faz dele a sua prioridade. Chega uma hora que é hora da decisão, da escolha. E eu repito, fazer de Deus a minha prioridade não significa que eu vou ficar na igreja Santa Cruz rezando o dia inteiro, não. Que eu vou ficar em casa com a Bíblia na mão o dia inteiro, não, não é isso. Eu vou ter minha vida normal, vou trabalhar, vou viajar, vou me alimentar, vou navegar nas redes sociais, vou fazer tudo. Agora, em primeiro lugar na minha vida está Deus. Eu vou rezar durante o dia, vou ler a palavra durante o dia. Quem conduz a minha vida toda é Deus. Eu não deixo Ele fora das minhas atividades, Ele está dentro, e é Ele quem governa, Ele é o primeiro. Essa é a diferença. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a palavra de hoje possa tocar muito seu coração, que você peça muita sabedoria a Deus, que você acredite que tudo concorre para o bem daquela pessoa que ama a Deus de verdade, e que você faça de Deus o seu tesouro. As outras coisas virão por acréscimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquemos em pé para o nosso ato penitencial. Pode deixar sua folha de canto, seu folheto aí no